Bem-vindos a mais uma entrevista Eco. Portugal foi o sexto país europeu que captou mais investimento direto estrangeiro em 2022. Foram 248 projetos, mais 24% face aos 200 de 2021. Pela primeira vez, a Alemanha foi o país que investiu mais em Portugal, ultrapassando os Estados Unidos, mas, na verdade, o top 5 manteve-se inalterado, com a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e França. Estes projetos concretizaram-se sobretudo nas áreas de serviços de software e tecnologias de informação, serviços às empresas e ainda vendas e marketing, de acordo com o estudo da UI Attractiveness Survey Portugal. Para saber mais detalhes sobre este estudo, tenho comigo Miguel Farinha, que é o Strategy and Transaction Leader da UI Portugal, que é o responsável também pela realização deste estudo. Portugal está mais atrativo ao investimento direto estrangeiro, tendo em conta que subimos de posição e estamos na sexta posição como o país europeu mais atrativo? Está, e a nossa conclusão tem muito a ver com isso. Nós fazemos este estudo já há mais de 10 anos e nos últimos 6 temos visto uma tendência crescente de Portugal neste estudo. Nós há 6 anos estávamos no 16º lugar nos países europeus, em cerca de 35, 36 países. Fomos progressivamente subindo. Há 2 anos ficámos em 10º, ano passado em 8º, este ano estamos em 6º. E é interessante ver isso, porque nota-se que há uma melhoria cada vez mais significativa sobre a forma como os investidores olham para o nosso país como uma opção interessante de investimento na Europa. E este estudo é feito por toda a gente. E o que é que determina essa maior apetência para os investidores apostarem em Portugal? Portugal tem várias características muito interessantes para o investidor. Por um lado, um clima estável social, um clima social muito estável, todo um nível de qualidade de vida que nós todos reconhecemos, porque vivemos aqui e percebemos isto, mas para quem vem de fora, claramente é um fator de diferenciador face à Europa. Temos, por norma, uma estabilidade governativa, social, política, que é bastante interessante para quem está investido num país. Depois, nos últimos anos, tivemos também alguns programas de atração de investimento, de concessão de benefícios a quem investe em Portugal, que também trouxeram muitos investidores. E depois é aqui um fator importante, que se resultou dos últimos 20, 30 anos de investimento em Portugal, que tem a ver com a infraestrutura tecnológica, de redes de telemóveis, de telecomunicações, a infraestrutura de comunicações, que é muito boa, de vias rápidas, de autoestradas, que nesse aspecto Portugal diferencia-se e fez um trabalho diferenciador nos últimos, se calhar, 20 anos, que agora está a ter esses impactos, mas são dos fatores que mais facilmente levam os investidores a olharem para nós e pensarem que Portugal tem estes fatores diferenciadores. E depois há aqui um ponto em cima de todos estes que é muito importante, que é a qualidade dos recursos humanos. Nós somos vistos como um país que produz muito bons recursos profissionais, com boas universidades e consegue trazer valor acrescentado nas várias áreas onde estamos a atuar. No entanto, é sempre apontada a morosidade da justiça como um problema que desincentiva, por assim dizer, os investidores, nomeadamente até para a incapacidade que têm para fazer cumprir os contratos que tenham assinados. De que forma é que isso pesa nas decisões? Faz com que Portugal, por exemplo, não consiga estar no top 3 a nível europeu? Eu acho que é importante também perceber que este estudo, a forma como a UI faz este estudo, tem duas vertentes. Por um lado, tem uma vertente que é simplesmente coletar informação de todos os países europeus, perceber quanto investimento estrangeiro existiu, que investimento estrangeiro foi esse, mas, por outro lado, fazemos uma escutação aos investidores, ao normal investidor, para saber porque é que investe, porque é que não investe num país e noutro país. O que os investidores nos dizem, por norma, é que um dos temas que Portugal é mais complicado de investir, ou que gera mais dificuldades, tem a ver precisamente com essa burocracia, com a burocracia dos serviços públicos, com a burocracia como se funciona para abrir uma empresa em Portugal, para resolver os temas legais, para resolver temas fiscais. É um tema que é frequentemente referido como um daqueles que Portugal tem de continuar a melhorar e, novamente, este ano esse tema está em cima dos vários temas que temos a melhorar, entre outros. Eu diria que este ano há aqui um lado que nos referem muito sobre Portugal, é que nós temos uma excelente qualidade de recursos humanos, mas não estamos a conseguir que essa qualidade de recursos humanos se converta na parte tecnológica ou na parte digital, que é um dos grandes motivos. Se nós formos pensar na totalidade de projetos de investimento em Portugal, 40% deles foram na área digital tecnologia, sem dúvida nenhuma. E nós temos tido muitos bons recursos nessas áreas. Agora, precisamos mais. Precisamos continuar a pôr a nossa excelente mão de obra muito mais focalizada nessas áreas para conseguir trazer esses serviços acrescentados. Até porque é muito fácil percebermos que não é como uma economia de 10 milhões de pessoas local,
Portugal pode crescer muito. Agora, quem está na área tecnológica, na área digital, está a trabalhar para o mundo inteiro e consegue ter uma perspectiva de mercado muito maior. Esse é um dos pontos que frequentemente é referido como um dos pontos a melhorar. Um ponto que este ano foi referido também, o ponto da sustentabilidade ambiental. Portugal precisa trabalhar cada vez mais nesta área, de mostrar mais desenvolvimento na área da sustentabilidade. O apoio que dão investidores externos é um tema que é referido muitas vezes, que o investidor sente que não tem muito apoio de entidades públicas na forma de seus investimentos, ou seja, existe, eles vêm para cá, procuram porque sabem que Portugal tem estas condições ótimas, mas sentem que poderia haver mais apoio por parte das entidades públicas na forma de como os apoiam a entrar no país. E depois um tema que já falámos, com muita burocracia, mas é o sistema fiscal de apoio ao investimento, que dizem, ok, é bom, Portugal tem condições muito boas, mas poderia melhorar ainda e há aqui um caminho a fazer. E acho que aqui a principal crítica, nós ouvimos muitas vezes, eu trabalho muito na área de transações, a apoiar investidores a comprar empresas em Portugal, que é a estabilidade fiscal. Alguém saber que eu vou investir neste mercado por estas condições, que não vão alterar daqui a 1, 2, 3, 4 anos, é muitíssimo importante. Isso é mais importante do que, por exemplo, o próximo Orçamento de Estado, por exemplo, ter um choque fiscal à semelhança do que foi feito em 2014 com, por exemplo, uma forte redução, ou pelo menos a promessa de uma redução paulatina do IRC. Eu não sei se é mais importante, mas que é muitíssimo importante haver essa estabilidade, é claramente. Uma promessa de redução de IRC, obviamente, irá atrair mais investimento estrangeiro, porque imediatamente se percebe, ok, eu vou pagar menos impostos aqui, esse fator está aligerado e torna mais fácil. Agora, mais importante do que isso é não fazermos uma redução agora, e um aumento daqui a 2 anos, e depois uma redução a seguir, e um aumento a seguir. É mantermos uma clara estabilidade política fiscal. E para isso era fundamental haver um pacto de regime, por assim dizer, entre PS e PSD para garantir essa estabilidade. Sim. Portugal, nesse aspecto, tem tido a vantagem e é reconhecido pelos investidores que é um país estável social e politicamente. Isso é muito bom nesse aspecto. E tem a ver, mesmo sem haver muitas vezes um pacto de regime escrito, há essa consciência que não podemos estar aqui a mudar consoante as ondas. Mas é claramente importante termos essa consciência de que há políticas que não devem ser alteradas todos os anos. Um exemplo muito forte em Portugal nos últimos anos tem tido muitos investimentos, que são as energias. No início as eólicas, depois a solar, agora as biomassas, o hidrogênio, tudo isso. É uma área que Portugal tem-se conseguido destacar de outros países por via de não estar a implementar consecutivamente alterações legislativas. Na altura da última crise financeira significativa, houve outros países, muitos aqui nossos vizinhos muito perto, que alteraram significativamente as regras. Portugal não o fez. E isso acabou por correr muito bem para Portugal, porque demonstrou aos investidores que tínhamos um clima muito mais estável do que outros esperariam. E a isso soma-se também, por exemplo, no caso da energia, as elevadas somas de apoios que existem ao nível do PRR para investimentos nesta área. Vê com alguma preocupação, por exemplo, o facto de as grandes empresas já não serem elegíveis para o Portugal 2030, exceto algumas exceções, quando estão em associação, por assim dizer, com PMEs? Não diria que é uma preocupação muito, muito elevada. Obviamente, as grandes empresas vão lhe dizer que sim e que precisam desses apoios. Eu acho que é muito mais relevante pensarmos como é que esses apoios vão ser criados para criar novas empresas, para criar novos investidores. Portugal, nos últimos anos, fez uma coisa que eu acho que é muito positiva, que foi o ambiente de ecossistema de startups que foi criado neste país. É completamente diferente do que se passa hoje, do que se passava há 20 anos atrás, quando eu estudei a universidade. Nessa altura, o normal era ir trabalhar para uma consultora como eu, para um banco, para uma grande empresa. Hoje em dia é muito bom percebermos que há muitos miúdos que acabam o curso e querem criar a sua própria empresa. Não é à toa que Portugal, hoje em dia, tem pelo menos 7 unicórnios nas startups. Exato. Nós temos mais unicórnios que têm Espanha, Itália e Grécia juntos, os outros países dos famosos PIGs na altura. Exato. E acho que temos um trabalho muito bom aí. E se calhar temos de estar muito mais focados em alimentar este ecossistema, pô-lo a funcionar, e hoje em dia há um ecossistema muito significativo, seja por via de governo, seja por via de câmaras municipais, por grandes empresas tentando apoiar, e a surgirem daqui empresas novas que vão, essas sim, transformar a economia portuguesa. Do que se calhar só os grandes já fazem o que fazem muito bem, mas não é por aí que vão dar o salto seguinte. Então isso significa que não acha... não vê com pena ou como uma oportunidade perdida o facto de Portugal ter optado por não usar a totalidade dos empréstimos que tinha disponíveis no PRR para atrair grandes investimentos, como o Primeiro-Ministro chegou a sugerir na sua visita à Coreia do Sul? Honestamente, não tenho dados suficientes para lhe comentar sobre isso. Não é uma área que eu trabalho normalmente à parte do PRR, não é uma área que me sinto confortável em estar a dar grandes opiniões sobre a mesma, porque honestamente não tenho dados para fazer. Voltando um pouco atrás, falávamos aqui sobre os tipos de investimentos que Portugal está a atrair agora. Que investimentos são esses e que características é que têm? Uma coisa importante, este estudo, nós estamos a excluir aqui o investimento imobiliário.
O imobiliário não aparece aqui porque é uma área que nós vemos que continuamente haver muito investimento em Portugal. Por isso que nós estamos a ver aqui continuamente a aparecer empresas das áreas de software e tecnologias, claro, cada vez mais nestas áreas, vendas e marketing. Vendas e marketing no sentido de desenvolver tecnologias, ferramentas, pessoas para suportar a área de vendas e marketing e serviços profissionais. São as 3 grandes áreas onde nós vemos que cada vez haver mais investimento em Portugal e mais procura por investimento nesta área. Uhum. E o que é que é expectável que Portugal continue a atrair? Por exemplo, assim, não sei se já há algum tipo de perspectivas para este ano e daquilo que os investidores lhe foram dando nesse inquérito. Uma coisa que foram dando nesse inquérito, nós temos sempre uma pergunta que é quais são as expectativas de investimento para os próximos anos no país. E tem estado continuamente a aumentar este valor em Portugal. Ou seja, o valor este ano, cerca de 72% dos investidores que investem em Portugal dizem que vão continuar a investir ou que vão fazer novos investimentos no país, comparado com anos passados. Estávamos no caso dos 60%, e se eu me lembrar, há 6 anos atrás, nós estávamos no caso dos 30%. Ou seja, Portugal tem conseguido cada vez mais estabelecer-se como uma marca importante para investimento estrangeiro. E isso é muito importante. E nós notamos isso pelas perguntas que fizemos, pela essa constatação de eu quero continuar a investir em Portugal. E conseguem determinar a área em que essas manifestações de interesse futuro se muito fazem? À volta dos temas de software e tecnologias digitais. O grande foco acaba por ser aqui. Portugal deixou de ser atrativo para projetos como uma Auto Europa? Ou seja, ter uma nova Auto Europa, seja ela em que área for, deixou de ser uma possibilidade? Eu acho que não deixou de ser uma possibilidade. Eu acho que é algo... Uma Auto Europa depende de uma série de condições para acontecer e muito apoio governamental seguramente para acontecer. E eu acho que o foco tem estado noutro tipo de investimentos, muito mais repartidos e muito mais, não diria sustentáveis, porque a Auto Europa é obviamente muito sustentável, mas se calhar não estamos tão dependentes só de um investimento tão grande como aquele, mas temos muitos que o facto das variações dos mesmos não vai ter impacto seguinte na economia portuguesa. Acha que, de alguma forma, esta problemática da guerra na Ucrânia e também o abrandamento da economia chinesa e os problemas que se levantaram durante a Covid com as interrupções das cadeias de abastecimento são uma oportunidade que a economia portuguesa devia aproveitar para tentar encurtar as cadeias e ter uma oferta viável para as indústrias europeias? Na minha opinião, claramente que sim. Eu acho que também algum deste investimento que tem vindo para Portugal tem a ver muito com isso, com este encurtamento de cadeias de distribuição. Esta instabilidade mundial que existe neste momento também permitiu isso. Deixámos de estar tão focados só em desenvolvimento de indústria em alguns pontos do mundo e passamos a abrir mais esse capítulo. E há aqui muito investimento em Portugal, que é investimento em indústria. Há muitas empresas a abrir fábricas em Portugal, em áreas como o têxtil, como a produção de peças de automóveis. Tudo isso continua a ter um investimento significativo em Portugal e tem a ver muito com isso, que é, vamos tentar ter aqui cadeias de distribuição mais curtas, com outras alternativas, face à situação que tínhamos antes disto. Agora, qualquer investidor, quando olha para Portugal, neste momento, essas são as preocupações. A guerra, as taxas de juros, a inflação, mas isso são fatores macro que não são só nosso país que tem aqui. E nesse aspecto, Portugal tem uma vantagem face ao resto da Europa, que é menos vulnerável ao tema da guerra. E isso os investidores também todos nos disseram. Entre os temas relacionados com a guerra nos vários países da Europa, Portugal foi visto como aqueles que têm menos impacto pelo facto de existir uma guerra neste momento na Europa. Também tem a ver seguramente com a distância geográfica e com também, de alguma forma, não termos um papel ativo nesse tema, não é? No conflito. Vamos ficar com essa nota positiva e a esperança de que 2023 possa ser novamente um ano de recorde na captação do investimento direto estrangeiro. Obrigada. Esta Eco-entrevista chegou ao fim. Fique connosco. Continua a acompanhar-nos. Obrigada.